queridos, eu olhando para vocês, eu lembro a época que eu fiz Jocum, em 2012. Eu fiz a escola de treinamento discipulado para ser missionário em campo. E aí eu lembro de vocês, eu olho para vocês e lembro da nossa turma. Me deixa muito feliz. Estou muito feliz por estar completando 35 anos. E é tudo para a honra e glória do nosso querido amado Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que posso estar aqui nessa noite. Deus me fez lembrar quando eu estava ali louvando, quando eu tinha, Ele me levou o pensamento de quando eu tinha 7 anos e estava na casinha de salva-vidas dormindo de noite com a minha mãe. E cantando parabéns com o bolinho daqueles de laranja. E a velhinha de 7 anos tem uma foto. E me fez lembrar daquela época, daquele momento e de onde estou aqui hoje. E, tipo, é incrível. De 7 anos aos 35, tudo que aconteceu, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, e graças a Ele estou aqui, e eu glorifico a Ele por isso. Eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida e tudo que Ele tem feito para poder estar aqui. Sou muito grato a isso, a Deus, a Jesus. Agora também lembro uma época que eu tinha 18 anos e eu ouvia falar de Deus através da minha mãe e das pessoas. Lembro que as pessoas vinham falar de Jesus. A minha mãe sempre aceitou, porém ela nunca foi de uma igreja. E me fez lembrar que uma vez que eu morava em Curitiba, Paraná, e os nazistas, os skinheads, que eram conhecidos lá na época, eu sofri. Me bateram, né? Não sei como se contasse, mas me bateram porque eu estava vestido de preto e achavam que eu era roqueiro, punk. E aí me bateram, e aí eu lembro que tem um vídeo eu falando, graças a Deus eu estou aqui para contar essa história. E tipo, eu nem era cristão, vamos dizer assim, tipo, eu não tinha aceito Jesus como Senhor e Salvador, o entendimento de quem que é, tipo, mas tinha uma fé, tinha um fogo dentro de mim, tinha o Espírito dele, assim como que já queria habitar ou habitava dentro de mim, assim, porque através da palavra entendemos que recebemos o Espírito dele depois de aceitar ele em nossas vidas como Senhor e Salvador. Mas eu tinha 18 anos e falava, graças a Deus que eu estou aqui, tipo, já reconhecendo Deus como Salvador. E com muita honra estou aqui nessa noite, que é o meu aniversário. Eu pedi para o pastor para poder estar aqui ministrando a palavra, que é um presente para mim e para Deus, e de Deus para mim, poder estar aqui ministrando a palavra. Não sou uma pessoa que ministra sempre a palavra, amo ministrar a palavra, e as oportunidades que eu tenho eu aproveito, mas não sou uma pessoa que sou expert nisso, assim. Em 2017 a gente estava em Florianópolis com a minha esposa e a gente ia numa igreja e eu via os pastores pregando e eu pensava, caracas, como que eles tiram tanta informação de um texto assim, tipo, eles destrinchar um texto, um versículo, tirar tanta informação, tanto conhecimento, entendimento, revelação do Espírito Santo. Eu não entendi aquilo assim. Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, me batizei em 2011 e ali estamos em 2018 e ainda em 2017 ainda não tinha essa capacidade, vamos dizer, de ler um texto e entender profundamente assim, o que Deus fala através dos seus textos.
Para mim, ovelha era ovelha, árvore era árvore, e não entendia da simbologia, do significado, do entendimento espiritual. E ao longo do tempo eu tenho orado, buscado de Deus para poder entender a palavra dele, e acredito que chegou em um momento que eu comecei a ver algo que eu não via. Deus começou a me fazer ver algo que eu não via através da palavra dele. E bom, é isso. Nessa noite eu vou falar um pouco de Lucas. No livro de Lucas 15, sobre a parábola do filho pródigo. Vai ficar como a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido. Lucas 15, 11. Eu estava procurando algo para poder falar do amor de Deus. O amor de Deus para comigo, para com a minha vida, minha família, para com as pessoas. Que o amor dele é incrível, o amor dele, né? O amor dele, ele nos ama, ele nos acolhe, ele nos transforma. E eu fiquei procurando assim, uma forma de poder expressar o amor dele. E aí, através desse texto, espero que ele expresse o seu amor para todos nós. Estava em casa, sofri um acidente, trabalhando com perna de pau, estava em cima da perna de pau, caí da perna de pau, bati o joelho e fraturou o joelho. De manhã antes, como a vida é imprevisível, né, que a vida e a morte está nas mãos de Deus, nós não sabemos nem a hora, nem o momento da volta de Jesus e nem da nossa morte. E de manhã cedo, meu filho, quando acorda, ele levanta e vem me dar um abraço. Geralmente eu já estou acordado. E aí a primeira coisa que ele faz, ele levanta da cama dele e vem me dar um abraço. E eu abraço ele, e quando eu abraço ele, eu sinto amor. Eu sinto amor, eu olho para o meu filho e me faz pensar em Deus, porque o primeiro ministério é a família, e a família nos ensina muito sobre Deus. Eu acredito que nos mostra o caráter de Deus através da família, de nós amar a nossa família, de se perdoar, de se querer, de se confrontar, de se repreender, de se instruir. E então, quando eu abraço meu filho ali, eu sinto, me leva a pensar como Deus, nós somos seus filhos, Ele nos vê como crianças, como filhos. E então o amor tão grande assim, como olhar para o meu filho, gostaria que ele viesse aqui, mas ele não vai vir porque ele tem um pouco de vergonha, mas ele vem e dá um abraço tão gostoso, e eu olho assim, tipo, fico, caraca, eu sou pai, já era o segundo filho, do primeiro casamento, e agora eu amo, mas eu olho assim, tipo, cara, é meu filho, é um pedaço de mim, é uma parte de mim, é o meu sangue junto com o da mãe dele correndo dentro dele, é algo muito profundo assim, sabe? E tipo, Jesus diz que nós não devemos amar mais a nossa família, nem nada mais além dele, mas eu estou querendo levar o nosso pensamento a Deus para conosco, o amor que Deus sente conosco. E a necessidade, não é necessidade, é o prazer que Ele sente de todas as manhãs, a gente acordar e correr para dar um abraço dele, para falar com Ele, para dar bom dia
E aí eu penso nisso, de que muitas das vezes eu falho de acordar de manhã e dar um bom dia e um abraço no meu Pai Deus e Jesus. E como que ele deve ficar triste, porque eu ficaria triste do meu filho acordar e me dar um abraço com ele, a gente tem um momento. Eu faço isso com você. Você faz? E aí é isso, cara. Tipo, é o amor que Deus tem para conosco, como seus filhos e filhas, de querer se relacionar conosco, de estar conosco, esperando por nós todos os dias, todas as manhãs, como ele fazia no Éden com Adão, e nos perdemos, a humanidade se perdeu, e nós estamos aqui em busca da face dele. E é isso. Espero que o amor dele possa ser transmitido. Vamos orar antes de iniciar a leitura. Querido Deus, Pai amado, santo e eterno, Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de transmitir a tua palavra neste lugar. Deus, fala aos nossos corações, Pai, o quanto o Senhor nos ama. Possamos sentir esse amor inexplicável, esse amor profundo, o amor que você chegou a entregar ao seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Porque eu, como pai, seria muito difícil perder meu filho. E acredito que foi do Senhor, Pai. Mas pelo amor de nós, o Senhor me entregou e ressuscitou para que todo que nele crê tenha vida em abundância. Querido Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra nessa noite, Senhor. Quebra, Pai, todo levantamento do inimigo, fortaleça-nos com a tua força e com o teu poder. Lava os nossos pensamentos, lava o nosso coração, cala a voz do nosso eu, que possamos estar sensíveis ao ouvir a tua voz, e que possamos ser transformados nessa noite através da tua palavra. Então, eu vou ler aqui, eu sou bem, eu vou ler aqui antes que eu vou papéis aqui. E aí eu vou discorrendo aqui, falando o que Deus falou comigo. Jesus continuou. Eu comecei a ler um pouco para trás, para ver, poder entender, né? Que ao longo do tempo a gente estuda a Bíblia e começa a ter um entendimento maior. E aí a gente precisa saber por que foi escrito, para quem foi escrito, para quem foi escrito. E aí então eu comecei a ler um pouco para trás, para entender um pouco. E aí eu percebi que ele estava contando várias parábolas para o povo. E aí chega numa parte aqui que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então era todo o povo que estava ali junto com ele. Porém, sempre aparece aqui, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Sempre aparecem os fariseus, saduceus, os doutores da lei, para falar alguma coisa de Jesus. Este homem recebe pecadores com eles. Então Jesus lhes contou a parábola, essa parábola. E aí vai falar, né, contar a parábola da ovelha perdida e depois a parábola da moeda perdida, né, se a dracma perdida. E aí, bom, agora vou entrar aqui. Jesus continuou, então ele contou essas duas
que estavam criticando, para dar um entendimento para eles por que ele, Jesus, estava junto com os pecadores. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou o seu bem, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, magro, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, vamos parar até aqui assim. Eu sempre escutei essa parábola e eu falei assim: cara, se eu fosse um filho perdido, eu não ia voltar para a casa do meu pai. Tipo, porque eu cresci com uma mãe que era artesã, ela me ensinou a fazer artesanato. E aí, quando eu saí da casa da minha mãe, eu estava cansado de viver debaixo da autoridade da minha mãe e das regras da minha mãe. E tinha muita coisa que minha mãe vivia de um jeito que eu não gostava e eu queria viver do meu jeito. Tipo, eu gostava de uma certa organização em várias áreas. E aí eu saí de casa. E tipo, desde que eu saí eu não voltei mais. Eu saí com 19 anos. Mas aí eu pensava, tipo, pô, o cara tipo, era inexperiente, o cara, tipo, igual aqui está contando sobre outro parâmetro, né? Mas quando eu li, ele falava assim: cara, eu não voltaria para casa do meu pai. E aí, bom, agora vamos escorrer aqui. Hoje eu ganhei de presente um caderno, né, minha esposa, porque eu falei: nossa, meu caderno é uma confusão. Lendo aqui no começo, Jesus me levou a pensar. Um homem tinha 2 filhos, e mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Começa aqui. Pai, eu quero a minha parte da herança. Aí, uma pergunta para vocês se fazerem: qual é a sua herança? Qual é a sua herança essa noite? Qual é a sua herança? Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Aqui na cultura judaica a gente vai entender que o filho mais velho ele fica com 3 partes dos filhos, dos irmãos. Então
e ainda estava na casa do pai. Ele recebeu essa herança. Qual é a nossa herança nessa noite? Qual é a nossa herança? Quem é a nossa herança? A herança só pode ser dada ao filho quando o pai morre. Ele sediou a morte do seu pai. Quando ele em vida entregou a sua herança. Mas só recebe a herança se o pai morre. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. O tema poderia ser: arrependam-se, que é chegada do reino dos céus. É chegada o reino dos céus nessa noite sobre nós. O filho novo disse: quero a minha parte da herança. Pergunte-se qual é a sua herança. Não sejamos irresponsáveis com a nossa herança. Não sejamos irresponsáveis com a nossa herança. Devemos ser prudentes. Possam ser prudentes, diferente do filho que pegou tudo que tinha, foi para uma região distante, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E a palavra nos ensina que nós devemos ser prudentes, responsáveis. Tem como passar aqui o versículo? Poderia passar um versículo? Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Devemos ser prudentes quando recebemos a nossa herança. E qual é a sua herança? Não haja irresponsavelmente, como igreja. Haja de forma prudente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome. Fome espiritual, pode ser fome espiritual, fome física, fome espiritual. Depois de agir irresponsavelmente, muitas das vezes, pelo que fazemos com a nossa herança, sentimos fome. Em toda a região, ele começou a passar necessidade. Quando agimos irresponsavelmente, negligenciando a nossa herança, sofremos as consequências de ter se afastado da responsabilidade que deveríamos ter com a nossa herança. Quando agimos de forma irresponsável, negligenciando a nossa herança, sofremos as consequências de ter se afastado da responsabilidade que deveríamos ter na nossa herança. E agir de forma responsável, gastando tudo que tinha na sua herança, e agora ele estava passando fome e necessidade. Por isso, foi entregar-se, ele foi procurar uma solução. Quando nós encontramos nessa situação, muitas das vezes recorremos ao que nos parece que irá nos ajudar a sair daquela situação.
começamos a procurar alguma forma de solucionar isso em nossas vidas. E muitas das vezes não é a melhor forma. Provérbios 14, 12, 12. Há caminhos que parecem retos ao homem, mas no final conduzem à morte. Ele foi procurar uma solução para poder reverter aquela situação onde ele gastou o dinheiro da oferenda. Porém, não foi a melhor decisão dele, não foi a melhor escolha. Ele terminou aquela região, mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele foi atrás de trabalho de uma forma de poder suprir as suas necessidades e a sua fome que ele estava sentindo naquele tempo. Porém, ele terminou em um lugar de porcos. Os porcos, na cultura judaica, os porcos eram animais imundos. Então, geralmente, quem cuidava de animais imundos eram os gentios. E ele, sendo filho de israelita, sendo hebreu, ele estava em uma condição desfavorável, ele estava se sentindo humilhado. Ele chegou a um ponto de humilhação. E quando você se afasta da responsabilidade que você deve ter com a sua herança, você perde a sua herança, e aí a fome e a necessidade atacam ou sobrevêm sobre você. Você busca formas de conseguir sair daquela situação e te levam para um lugar pior, para um lugar onde você vai se sentir humilhado. Ele se sentiu muito mal, com certeza, porque aqui ele diz: caindo em si, ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, as rajas de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, imagina um momento de desespero, de angústia, de tristeza, mágoa, raiva, ira, com tudo o que ele fez, o que ele decidiu, de que agora ele estava longe da casa do seu pai, e tudo que ele fez, que ele gastou a sua herança com aquilo que não era para ter gasto, e agiu de forma imprudente, e agora ele se encontrava naquela situação onde ele parou para pensar e caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Nós buscamos subterfúgios, buscamos formas de suprir algo que só Ele pode suprir. Jesus Cristo é a nossa herança. Não é uma herança sem um testamento. E aqui está o nosso Velho e Novo Testamento, a velha aliança e a nova aliança. E a herança é Jesus. A nossa herança é Jesus. O que estamos fazendo com a nossa herança? Estamos agindo de forma responsável? E se não estamos agindo de forma responsável, chega ao ponto de que, procurando saídas que nos levam a lugares sem saída, reconhecemos que só Ele é capaz de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, a nossa trajetória, transformar a nossa casa, a nossa família, nossas finanças, tudo. Mais que tudo, bens materiais, físicos. Ele pode transformar o nosso estado emocional, psicológico e cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Ele estava morrendo de fome. Eu me porei a caminho. Eu pensei que nesse momento, Deus trouxe esse pensamento. Eu me porei a caminho. Caindo em si, você
certeza ele orava, ele tinha suas rezas, ele tinha sua comunhão com o Pai, ele se afastou do Pai, chegou a um ponto de humilhação, de tristeza, onde ele caiu em si e reconheceu, eu me porei a caminho e voltarei para meu Pai, e lhe direi. Aí eu coloquei aqui, voltar para o caminho. João 14,6, por favor. João 14,6. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Não sei se é esse, acho que não é esse. Acho que não, creio, não é esse. Bom, voltar para o caminho, nós podemos pensar naquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, leve-se a si mesmo. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele se colocou no caminho de volta. O caminho é Jesus. O caminho para chegar ao Pai. O caminho e voltarei para meu Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele reconheceu, houve uma confissão, ele confessou: pequei contra os céus e contra a terra, e contra ti, pequei contra os céus e contra ti. Se a gente pode parar para pensar que os céus representam o espírito e a terra, as coisas terrenas, carnais. Ele primeiro reconhece e confessa que ele pecou contra os céus. Ele reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. E depois ele confessa e reconhece, pedindo perdão para o seu Pai, primeiro para os céus e para ti. Pequei contra os céus e contra ti e não sou mais digno. Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso muitas das vezes o inimigo quer, com nossas escolhas, nos coloca como empregado, Nós não somos empregados, nós somos co-herdeiros do reino dos céus. Nós somos filhos amados, nós somos servos, nós somos seus irmãos de Cristo. Nós não somos empregados, nós somos seus filhos amados. A seguir, levantou-se. Esse levantou-se também me levou a pensar em quando estamos caídos. Ele se levantou, ele estava caído. Toda aquela situação, ele estava caído, ele se levantou, foi até o Pai, reconheceu, pediu perdão, levantou-se e foi para o seu Pai, e estando ainda longe, o seu Pai o viu. Tiago 4:8, por favor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele se levantou, ele estava caído, ele se levantou e foi para o seu Pai. Ele houve uma aproximação. Estava caído, estava longe, estava afastado do seu Pai. Ele se levantou e tomou uma decisão, se posicionou e foi ao Pai. Reconhecer que errou, que pecou, que falhou contra os céus e contra o seu Pai. A seguir, levantou-se e foi para o seu Pai. Estando ainda longe, o seu Pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Deus está
sempre esperando por nós. Como quando eu estou ali deitado e o meu filho vem me abraçar. Ele se levanta e vem até mim para me dar um abraço. Então Deus está aqui, Deus está todos os dias, em todos os lugares, esperando por nós. Nós somos cristãos, temos o entendimento de que devemos ter um relacionamento de intimidade com Ele, mas não sei vocês, mas eu muitas das vezes me afastei, caí, falhei, errei, em erros, falhas, pecados. Como a palavra diz que devo reconhecer que sou pecador, senão eu estaria sendo mentiroso e pecando se eu não reconhecesse isso. Então, Ele está todos os dias nos esperando de braços abertos para receber o nosso devocional, a nossa oração, o nosso amor, da forma que nós estivermos. Não é você vir com o pecado e ficar como pecador. Ele reconheceu: eu pequei contra os céus e pequei contra ti, Pai. Ele se levantou, ele se posicionou, ele se achegou. E o Pai, o que fez? O pai o viu de longe, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Que vocês possam sentir nessa noite que Ele está aqui, abraçando e beijando vocês, como Ele diz aqui, correndo para o seu filho. Ele está correndo para cada um de nós. No momento em que nós reconhecemos, Ele caiu por si, Ele reconheceu que o lugar, o ambiente que Ele estava não era o seu ambiente, o seu lugar. Ele disse: vou voltar à casa do meu pai. E o filho disse: pai, de novo, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, os mas de Deus, né? Esses mas de Deus. Mas o pai disse aos seus servos, viu? Não são empregados, ele disse aos seus servos. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, rápido, tragam a melhor roupa e vistam nele. Roupas velhas que ele estava carregando sobre a fome, a aflição, as necessidades que ele passou por se afastar do pai e por gastar a herança com aquilo que não é pão, porque gastares o vosso dinheiro com aquilo que não é pão que desce dos céus. Porque gastamos o nosso tempo com coisas que não são o pão do céu. Ele colocou roupas novas. Eu creio que aqui ele conseguiu mudar aqui, talvez. Vê para mim se é Zacarias 3:4, por favor. E o anjo disse aos que estavam diante dele: e tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e vestirei com trajes novas. Mas o pai disse aos seus servos: rápido, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. E a roupa é Jesus.
A melhor roupa é Jesus. Não tem melhor roupa do que Jesus para nós vestir. Nós seremos transfigurados, nós seremos ressuscitados com Jesus e ganharemos novas roupas. Essas roupas carnais ficarão aqui na terra. O que é corrupto não pode herdar o incorrupto, e será revestido de incorruptibilidade. Novas vestes iremos ganhar, vestes celestiais. Jesus, nessa noite, nos está vestindo, revestindo com as suas roupas. Coloque um anel em seu dedo. Anel é aliança. Aliança representa aliança. Estudando sobre a cultura judaica, falou do judeu, do judaísmo, fala que o anel representa a autoridade que Jesus Cristo nos dá. Jesus Cristo nos deu autoridade para expelir demônios em seu nome. Autoridade em Jesus, novas vestes e uma aliança eterna. Colocou roupas novas. Um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Calçados em seus pés. Os pés representam muitas coisas do caminho que nós andamos, muitas das vezes tortuosos, machucam os nossos pés. Novas sandálias, novos calçados. Imagine agora Jesus nos colocando vestes novas, colocando um anel no nosso dedo e calçando as suas sandálias em nós. Na armadura de Deus também fala sobre as sandálias, que é levar a palavra dele. Quão suaves são os pés daqueles que levam as boas novas, colocando calçados em seus pés. E tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E aqui você volta para Lucas 15, da parábola da dracma perdida, da moeda perdida, 15, 10, e diz: eu digo que da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui eles fizeram essa festa, exatamente essa festa. O filho voltou, se arrependeu, ganhou novas roupas, ganhou uma aliança nova, refez uma aliança, calçou as sandálias, e o pai pediu para que matassem um novilho gordo e festejassem, porque a festa dos céus, quando o pecador se arrepende, entrega sua vida ao único suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E essa é a mensagem que eu vejo. O filho mais velho que fica lá. Porque eu tenho no nome de Deus, que Deus falou comigo, foi tudo isso. Jesus Cristo possa nos revestir nessa noite, curar
tenho uma vida simples e se eu tiver um carro de 300 mil que eu não gostaria de ter, eu vou continuar com essa mentalidade de querer a Jesus Cristo na minha vida. Eu vejo, aí eu vou falar coisa que é comum, tipo, eu vejo um carro de 300 mil e falo, nossa, dá para fazer tanta coisa com esses 300 mil. O que Jesus faria com esses 300 mil? Eu não preciso de 300 mil, nem de carro de 300 mil. Eu preciso de Jesus. Todos os dias na minha vida. E aí como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso passar necessidades, aflições, ter roupa, não ter roupa, estar feliz, estar contente, estar bem, porque tenho Jesus Cristo. E até mesmo em meio às dificuldades, às batalhas, porque existem guerras que muitas das vezes são causadas por más escolhas e geram consequências, e Deus, Ele não tenta, Ele prova. Mas se nós estamos passando por dificuldades, por más escolhas que geraram consequências, isso serve como experiência para poder mudar a nossa trajetória, e Ele está conosco, ali sempre de braços abertos, esperando a gente se levantar e correndo, abraçar, se posicionar para receber o amor dele e sermos transformados. Porém, deve existir realmente um arrependimento, um reconhecimento, olhar para si, ele caiu em si, olhar para mim, falar, poxa, eu vacilei, errei, falhei, eu preciso mudar, Senhor Jesus, me ajuda a mudar, para ser curado, para ser transformado, e assim seguimos nesse caminho maravilhoso de Jesus, até que Ele venha. Amém.